meus amores da 31B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático nas páginas 21, 22, 23 e 24. Bom, na página 21, tá falando para nós, começando uma atividade, tá? Por quê? Porque agora nós vamos falar sobre a luz, tá bem? A gente falou sobre o som, que o som é uma onda, que ele atravessa os ambientes, né? Que ele consegue passar uma parede, uma porta. E a luz? O que é a luz? Tá bem? Então, aqui tá falando para nós que no capítulo anterior a gente estudou o som e suas características e agora nós vamos estudar a luz. E aí tem uma atividade aqui para vocês fazerem nessa primeira página. Circule de amarelo os objetos relacionados ao som. Então, tudo que tiver relação com som, vocês vão circular de amarelo. E de azul, aqueles que têm a ver com a luz. Então, tudo que tiver a ver com a luz, a gente vai circular de azul. E tudo que tiver a ver com som, a gente circula de amarelo, tá certo? Então, bem facilzinho. Depois aqui embaixo a gente vai botar assim, ó. A gente vai ler aqui, ó. Observe a ilustração da página anterior novamente. Você percebeu que o vocalista da banda usa óculos? Por que algumas pessoas precisam de óculos? Então, aqui, ó, olha só. É a imagem de uma banda tocando, né? O que a gente precisa num show? A gente precisa do som da voz, do vocalista, do som dos instrumentos. E pra gente enxergar a banda, o que a gente precisa? A gente precisa de luz, né? Geralmente shows que tem bandas e cantores, tem aquelas lâmpadas bem fortes, né? Que a gente consegue enxergar super bem o que tá acontecendo no palco, né? Aquelas luzes bem fortes. Então, por que vocês acham que tem gente que usa óculos? O que vocês acham? Qual é a importância do óculos para quem precisa? Tá? Então, é isso que vocês vão responder ali no exercício 2 da página 21. Na página 22, está falando para nós que a luz é uma onda, ó, na onda da luz. Então, vamos ver. Assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Então, ó, igual ao som, a luz é uma onda. Contudo, diferente do som, não se propaga, não se espalha pelos ambientes. Na ausência de ar, a luz pode viajar pelo espaço sideral. Ó, então a gente consegue enxergar a luz pelo espaço sideral. Um exemplo disso é a luz do sol que chega todos os dias ao nosso planeta. Então, aqui tem uma imagem mostrando o sol que está a muitos quilômetros de distância de nós, da nossa Terra, e mesmo assim a gente consegue enxergar ela, tá? Mesmo assim a gente consegue ver sua luminosidade, sua clareza. E aí aqui diz para nós que a luz do sol viaja pelo espaço até chegar à Terra e a outros planetas. No lado em que à noite os continentes aparecem iluminados pelas lâmpadas, né? Então, quando tem noite, que a luz do sol ela não aparece para nós, a gente precisa da iluminação das lâmpadas, né? Bom, aí aqui para nós fala assim, ó, a luz é produzida pelo sol, pelo fogo e pelas lâmpadas, até por alguns seres vivos como o vagalume, aquele que pisca a bundinha, né? Quem já viu o desenho da Princesa e o Sapo, tem os vagalumezinhos que aparecem, clareando a noite, como se fossem várias estrelinhas. Aí diz assim, ó, neste caso, dizemos que são corpos luminosos, porque produzem sua própria luz. Então, todas as coisas, todos os seres e
objetos que produzem luz são seres luminosos, que têm a sua luz, que produz a sua luz, tá? Os corpos luminosos são considerados fonte de luz. Então, os corpos luminosos, como têm luz própria, têm sua luz, eles são a nossa fonte, de onde a gente consegue retirar a luz para enxergar as coisas. A luz, o Sol e as outras estrelas, por que outras estrelas? Porque o Sol é uma estrela, tá? O Sol e as outras estrelas são fonte de luz natural, tá? Então, é uma coisa que já existe, que foi a natureza que criou, tá? Já as lâmpadas ou as telas de computadores são fontes de luz artificiais que foram desenvolvidas pelos seres humanos. Então, o Sol e as outras estrelas são naturais, já existiam na natureza, antes do ser humano existir, e as lâmpadas, computador, televisão, videogame, aqueles de mão, celular, tudo isso tem uma luz artificial que foi o ser humano que criou, tá? E aqui para nós tem uma imagem, ó, do Sol, que é um corpo luminoso que tem a sua luz própria, né? Então aqui tá mostrando para nós o Sol na beira da praia. Quando um corpo não produz luz, quando ele não tem luz própria, mas recebe a luz de outro corpo, a gente chama ele de iluminado. A Terra, a Lua, uma maçã, um livro são exemplos de corpos iluminados. Então, quem tem luz própria, que clareia o ambiente, é um corpo luminoso, e quem recebe essa luz e assim se faz enxergar pelas outras pessoas, pelos outros seres, é um corpo iluminado, tá? Nós somos corpos iluminados, nós não temos uma luz própria que brilha, né? Se a gente desligar a luz do quarto no escuro, nosso corpo ele não vai brilhar até clarear toda a sala, né? Então, para as outras pessoas nos verem, a gente reflete, a gente recebe e transmite a luz do ambiente onde a gente tá. Ou é a luz do sol, ou é a luz da lâmpada, tá? Então, corpo iluminado, ok? Aqui para nós, ó, tá mostrando a lua, que é um corpo iluminado, ela não tem luz própria. Que luz é essa que ela reflete? A luz do sol, tá? Que tá lá no céu junto com ela, tá certo? Bom, aqui na página 23 tá falando de luz e os materiais, tá? Então, diz assim, você consegue identificar o que está atrás desse quadro? Então, o que está atrás desse quadro, vocês conseguem enxergar? Ó, o papel é um material opaco. Opaco quer dizer que não passa luz, que nem uma folha em branco, tá? Que não passa luz, a gente não consegue ver o que tem atrás da folha. Ele não deixa a luz passar, por isso não conseguimos ver o que tem atrás do quadro. Além do papel, a madeira e outros tecidos e uma parede de tijolos são materiais opacos. Então, tudo que nos impede de olhar o que tem atrás são materiais opacos, tá? Por exemplo, o estojo da tia. O que tem dentro do estojo da tia, vocês sabem? Não dá de ver, porque o tecido que o estojo é feito é um material opaco, tá? Agora aqui, o plástico a gente consegue, então ele é outro material que a gente chama de transparente, tá? Que nos permite ver atrás o que tem dentro do potinho, tá? Mas se eu tivesse escondido tudo com esse plastiquinho aqui, ó, esse papelzinho, a gente não enxergaria, tá? Porque o papel é um material opaco, ok? O mesmo jeito é a parede do quarto de vocês, por exemplo, ou a porta, tá? As nossas roupas, a gente não consegue ver o que tem atrás das roupas, porque as roupas são feitas de um tecido de material opaco que nos impede ver o que tem atrás,
tá? Aí diz assim, ó, agora é possível ver? Ó, sim, é possível porque a gente tá com um objeto transparente, que nem aqui no potinho da tia, ó. A gente só consegue ver os clipezinhos porque eles estão dentro de um potinho transparente. Nesse caso, conseguimos ver o que está atrás do quadro porque é um vidro preenchendo e o vidro, assim como o acrílico, que acrílico é plástico, tá? Ó, aqui é um dos tipos de plástico, são materiais transparentes. Isso é o que deixam a luz passar. Então, plástico, vidro, tá? Essas coisas são feitas de materiais transparentes que nos permitem ver o que tem atrás das coisas, tá certo? Aqui nós temos um material translúcido. O que é o translúcido? Ele não impede a gente ver que nem o opaco, mas ele também não permite a gente ter uma visão boa que nem o transparente, tá? Tia vai ler aqui pra vocês, ó. A luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais opacos ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes. Então, o material opaco impede que a luz passe e proíbe que a gente veja o que tem atrás. O transparente, ele permite que a luz passe por ele, então ele permite que a gente veja o que tem atrás, tá? No entanto, existem materiais que não são opacos nem transparentes, como um vidro fosco ou um papel manteiga. Esses materiais são chamados de translúcidos. Ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida. Então, parte da luz consegue passar, mostra pra gente mais ou menos o que tem atrás, mas não é uma perfeição que nem o transparente, tá? Ele não impede que toda a luz passe, mas ele impede que parte dessa luz passe, tá certo? Então, é isso que acontece ali. Bom, vamos lá para a página 24. Na página 24, vocês têm duas atividades para fazer, bem simplesinhas, tá? Diz assim, alguns corpos são chamados de luminosos, por isso produzem sua própria luz. Então, lembrem, né? As estrelas, por exemplo, são corpos luminosos que têm uma luz própria, tá? Outros apenas refletem a luz, recebem a luz desses corpos luminosos. Com base nessas informações, retire as imagens da tira lateral e cole nos espaços correspondentes. Então, a gente tem corpos luminosos e corpos iluminados. Lembrem que os luminosos são os que têm luz própria e os iluminados são os que recebem a luz de um corpo luminoso. E aqui a gente tem várias imagens, ó. Espelho, esqueci, gente. Um abajur, uma vela, a lua, uma janela com vidros, uma fogueira e um raio, tá? E aqui vocês vão recortar e vão colar. O que é um corpo luminoso, que tem luz própria, vocês vão colar aqui. E que é um corpo iluminado que reflete, que recebe a luz do corpo luminoso aqui nesse quadrado, tá bem? Depois, aqui no exercício 2, vocês vão botar, ó. Quando a luz atinge o material opaco, forma-se uma região escura chamada sombra. Então, quando a gente tá na rua e a luz bate na gente, reflete na gente, uma parte dessa luz é impedida de atravessar o nosso corpo, porque nós somos opacos, né? Nós não somos transparentes. Então, a gente forma sombras, tá? A mesma coisa aqui, por exemplo, ó, a caneta, tá? A caneta, ela é um pouco translúcida, ó, mas ela tem um opaco por dentro. Então, parte da luz
é impedida de atravessar essa caneta. Então, a gente enxerga a sombra da caneta, tá? Que é a parte da luz que não passou, tá certo? E aí, aqui diz assim, ó, analise as imagens e identifique o que produziu as sombras realizadas. Então, vocês vão me dizer aqui, o que produziu essa sombra, de quem são essas sombras e o que produziu essa sombra, o que é essa sombra, tá? Que material, que coisa fez com que essa sombra existisse? Quem são os materiais opacos que estão ali impedindo o sol de ultrapassar, de passar para o outro lado, tá bem? É isso que você tem que fazer, tá? Então, as atividades são da página 21 e 24, o resto é conteúdo que vocês podem usar para responder as atividades. Quando terminarem de responder, peçam para o papai e para a mamãe tirar foto das atividades e mandar por e-mail para a tia lá para atividades IAD, tá certo? Qualquer dúvida, mandem por e-mail para a tia também, ok? Beijinho, até a próxima aula, gente!